Na noite da última terça-feira, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, pediu para que o atacante Memphis Depay deixasse a suíte do hotel de luxo que reside na região central de São Paulo. Já que a gente está falando aí das notícias extra-campo do Corinthians e foi tema na entrevista aí do Rodrigo Garro, o pedido foi comunicado por Stabile em reunião com conselheiros. O próprio mandatário corintiano mencionou, durante a reunião do Conselho de Orientação, o CORE, realizada no dia 29 de outubro, que fez a solicitação ao astro holandês. Segundo Lívia Camilo e Fábio Lázaro, por matéria apurada pelo UOL, o custo da hospedagem de Memphis Depay é de R$250 mil por mês. O valor é arcado pelo Timão, o que está previsto no contrato. Até o momento, o atacante segue morando no hotel. Pessoas próximas ao jogador afirmaram que o atleta dificilmente deixará a hospedagem, principalmente por causa das facilidades apresentadas no local. A suíte em que Memphis está hospedado conta com serviços de quarto, limpeza, mordomia, lavanderia, chefe de cozinha exclusivo, agente de segurança dedicado e carro blindado com motorista particular. Alguns desses itens contêm atendimento 24 horas por dia. Quando foi contratado pelo Corinthians em setembro de 24, Memphis Depay visitou algumas casas na região de Alphaville, em Barueri, mas nenhuma foi aprovada pelo jogador e pelo seu staff. O principal motivo para a decisão foi justamente o trajeto entre o condomínio ao centro de treinamento do Corinthians. Até por isso, o holandês quer permanecer no hotel aqui na região central de São Paulo, porque a distância do local para o CT Joaquim Grava é bem menor do que se fosse em Alphaville. O Memphis Depay, que voltou a marcar com a camisa do Corinthians, diante do Grêmio, na vitória por 2-0 em Itaquera, e agora reacende essa história do hotel onde o Memphis Depay mora, e chega essa informação de que o presidente do Corinthians, Mauro, pediu para o Memphis Depay deixar o hotel onde ele está hospedado, e o presidente do Corinthians fez essa observação e fez esse comentário na reunião, está na reunião do conselho aí do Corinthians, do CORE, que pediu para o Memphis deixar o hotel na região central de São Paulo. Mauro. A situação constrangedora, né? Esse hotel, esse valor aí daria tipo 3 milhões por ano, O custo é caro, claro que é caro, bem caro, mas é pouco diante da dívida do clube para com o atleta. Então, temos aí uma situação que, como eu disse desde o começo, o Corinthians não deveria ter contratado o Memphis, não por uma questão técnica, ele é um ótimo jogador, mas pela questão financeira. O clube ele não consegue honrar seus compromissos. Tem várias dívidas, vários credores, e o Memphis se transformou em mais um credor. É isso, é humilhante até o clube do tamanho e da importância do Corinthians ter que pedir a um jogador para sair de um hotel, sendo que ele, clube, concordou com isso, Porque se ele está lá, é porque concordaram com isso, óbvio, quando ele chegou, deve estar no contrato e tal. Aceitaram, e agora você pode sair. É muito constrangedor, O Corinthians não precisava passar por isso. E o detalhe, o atual presidente era vice daquele que estava no poder quando o contratado foi o jogador, Tem isso também. Então não dá para dizer assim, não, ao contrário da CBF, o que eu fiz a ressalva há pouco. A gente tem que ser muito equilibrado nessas horas. Muito fácil generalizar e criticar dirigente. Quase todo mundo faz isso. Mas vamos lá. Quando eu falo da CBF de certas situações com o calendário, a gente critica, mas eu entendo que o presidente assumiu nesse ano. Se ele não fizer nada para o ano que vem, nada, a gente teve chance de mudar minimamente, não mudou. Já no Corinthians é diferente, porque quem está no poder fazia parte da direção quando o antigo presidente afastado estava no comando. Então deveria, a não ser que naquele momento quem está no poder tenha dito, não contrata, não podemos. Não lembro posso estar enganado, mas não me lembro de nenhuma manifestação contra isso, da gestão. Quando o Memphis foi contratado, eu só vi pessoas do Corinthians falando da grande contratação. Não me lembro, posso estar enganado, se eu tiver me corrijam, de algum dirigente, alguma pessoa minimamente relevante do clube dizendo, não podemos contratar, não é o momento, é um jogador muito caro e tal. Na época eu falei, o Memphis não é para o bico do Corinthians. Aí o corintiano fica com raiva. Como não é? Não é, claro que não é. Nesse momento da história do clube, não é. Ora bolas, não é. Tanto que não consegue pagar. Não é uma questão técnica. E nem é questão do Corinthians não poder ter grandes jogadores. Ele pode, desde que se organize para isso. É isso, mais nada. Se você pegasse o Palmeiras há 11 anos, um jogador desse não seria para o bico do Palmeiras. O Vitor Roque, da vez, não é porque ele era um garotinho, mas um jogador do valor do Vitor Roque, há 11 anos, não era para o bico do Palmeiras. O Palmeiras fez até uma vaquinha, lembra?
Pelo Wesley, volante Wesley. Sim. Então, você tem uma ideia? Era um outro momento, não era para o bico do Palmeiras. Jogador como o Samuel Lino, o Flamengo comprou por uma fortuna, não era para o bico do Flamengo. Hoje, na atualidade, o Memphis não é um jogador para o bico do Corinthians, que tinha que se organizar, se estruturar, para aí sim, lá adiante, contratar jogadores caros, tendo condições de honrar os compromissos. Então, pedir para o cara sair do hotel, por mais caro que o hotel seja, o valor não é tão alto em relação ao que ele custa e deve o Corinthians a ele já. Esse que eu quero dizer. Então, vira-se um pedido constrangedor, porque não vai resolver o problema. Sabe? É tomar aspirina com pneumonia. Você está com pneumonia, vai tomar um remedinho para dor de cabeça ali e tal, para dor no corpo. Não vai adiantar nada, amigo. O Corinthians está doente financeiramente, aí vai economizar uns 250 mil. O que vai adiantar? Não vai resolver muita coisa. Eu falei, isso aí em um ano dá 3 milhões. A dívida de quanto mesmo? A dívida com o Memphis Depay? Eu vou puxar aqui, mas... O valor é alto, bem altíssimo. Alto. É coisa de mais de 20 milhões. Mais de 20 milhões, né? Então, estamos falando de um custo mensal de 250 mil por uma dívida que é várias vezes esse valor. Não vai resolver. É 23 milhões. Então, informação aqui do UOL, 23 milhões de reais a dívida. 250 mil, 10 vezes daria 2 milhões e meio, certo? 100 vezes daria 25 milhões. Ou seja, a dívida com ele é quase 100 vezes o valor do aluguel. Então não resolve, do aluguel, que eu digo do quarto lá, que ele fica lá, da suíte espetacular onde reside. Aí vamos imaginar, ele vai sair dali para onde? Vai morar num hostel? Vai morar num puxadinho em Itaquera? Não vai, amigo. Vai morar em algum outro hotel caro, ou um apartamento, ou uma casa cara. Vai ter uma despesa. Vamos imaginar aqui, qual seria uma casa... Eu acho que ele não sai, viu? Eu acho que ele não vai sair. Porque ele sai. Vamos pensar aqui, qual seria... O cara está com esse padrão altíssimo. O lugar mais, aspas, barato para o Memphis morar. Quanto iria custar? De 250 mil vai custar quanto? Sei lá. É segurança, chefe de cozinha, mordomo, tudo isso aí. É caro e não resolve nada. Economizou 150 mil. Para quem deve para o cara 20 e poucos milhões... Não resolve, gente. Então, assim, essa notícia, ela desgasta mais a imagem do Corinthians. Esse é o meu entendimento. Porque você vê o clube, um clube gigantesco, com uma torcida imensa, com potencial absurdo para ser um clube rico, saudável e tal, tendo que pedir a um jogador, fulano, dá para sair desse hotel? É caro, sabe, e tal. Tá bom, então eu vou para um de 110, tá? Vou 150 de 110. É caro também, imagina 110 mil por mês para morar no hotel. Resolvemos a sua situação. 23 milhões, não dá para você sair da casa aí, do lugar que você está morando? Está morando? E eu ainda estou te devendo 23 milhões. Gente, 23 milhões de reais. Quanto dá em euros isso aí? Pô, dá uns 7, 8 milhões de euros, alguma coisa assim, né? É uma grana, hein? Ô, Maldo, olhando a carreira do Memphis, eu duvido que... Dá 3.700 milhões de euros. Eu duvido, 23 dentro da carreira dele... Quase 4 milhões de euros. Quase 4 milhões de euros. Eu atrasei o break em 8 minutos, Vamp. Desculpa, vou ter que chamar um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube, falando aqui do Memphis, porque tá no contrato, né, Vamp? Assim, esses jogadores, você sabe, esses jogadores internacionais, esses astros, eles colocam tudo no contrato. Eu duvido mesmo, assim, que dentro da carreira dele, ele começa na Holanda, ele vai pra França, né? Jogou no Lyon, jogou no Manchester United. Vai pra Espanha em 2 lugares. Que ele teve esse contrato de conforto que ele está tendo aqui no Brasil. Duvido que o Manchester United ou o Barcelona tenha dado um valor de um aluguel tão caro como... Falando sério. Será que no Barcelona o contrato será que falou assim, ó, se você tocar a bola pro Lewandowski, você vai ganhar mais 200? Duvido. Mas quando chega a proposta assim de clube brasileiro... Parabéns quem fez o contrato, pô. Claro, se tá no contrato, o problema do Corinthians, de quem assinou, e o Memphis, eu acho que não tem nada a ver com isso, né? Se tá no contrato, mas quando esse tipo de jogador, esse astro, vem pro Brasil, o Vampeta sabe, né? Eles colocam tudo, tradutor, segurança, mansão, eles colocam tudo lá, né? Chefe de cozinha, igual tem no contrato do Memphis, eles colocam tudo no contrato. Aí se o clube quis arcar com tudo isso, aí é problema do clube de quem assinou. Mas eles colocam, tem uma garantia para eles, que vão ter todas as condições aqui no Brasil, moradia excelente, e tá no direito também de exigir sempre o melhor. Mas também eu não sei como que isso vai ajudar o Corinthians, né?
Vai sair desse hotel, vai para outro, igual disse o Mauro, né? Solucionamos o problema, achamos aqui algo que vai reduzir o custo. Será que vai reduzir mesmo o custo? Mais uma vez aquele negócio que eu falei do São Paulo, quando a repercussão é ruim, acaba querendo fazer uma coisa para mostrar para os outros. É porque recentemente fizeram matérias ali mostrando o hotel lá que ele mora, como é que quanto custa, algumas fotos, né? Então recentemente teve uma matéria sobre o hotel dele ali, onde ele está morando. E aí repercute, fala, nossa, que absurdo, ficam pagando, o Corinthians pagando para o cara morar num lugar luxuoso. Aí como teve matéria e teve repercussão, aí, então vamos fazer alguma coisa. Mas sabendo que não vai resolver nada. Igual falando do São Paulo, agora vamos tirar um jogo lá da Vila, vamos trazer para o Morumbi. Tá, porque como se isso resolvesse a vida, né? Porque teve uma repercussão ruim, é isso, né? É mais pela repercussão, porque fizeram matéria ali mostrando lá quanto custa, falando do hotel que ele mora lá e aí, vamos agir. Mais uma vez, você tomou uma decisão certa ou errada, banca o que você decidiu. Assinar o contrato, foi Augusto Melo? Foi. Mas o Osmar Stabile, como o Mauro falou, era vice, foi eleito na mesma chapa, independente da relação que eles tinham nos últimos meses, eles foram eleitos juntos. O Stabile hoje é presidente porque estava na chapa do Augusto, ele foi até eleito agora também pelo Conselho, mas ele foi eleito também porque ele já estava lá, né? Quando o Augusto foi afastado, ele assumiu porque ele foi eleito com os votos do Augusto. Aí, o cara já está aí, o Conselho manteve ele ali. Mas é isso, assume, já fizemos o contrato, está feito, pronto, assume a decisão. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan. Saiu essa notícia, então, que o Corinthians pediu para o Memphis, o presidente do Corinthians fez um pedido para o Memphis deixar o hotel, largar essa hospedagem. E a próxima notícia, eu acho que está muito clara. A próxima notícia qual vai ser? Vai ser... Osmar Stabile pediu para que Memphis deixe o hotel e Memphis disse que não vai deixar o hotel. Eu acho que está claro que é isso que vai sair, não sei se nas próximas horas, nos próximos dias. Tá na cara que ele não vai deixar o hotel. Não vai deixar o hotel. E se está previsto em contrato, está tudo certo. Está no direito dele de não querer deixar o hotel. E aí entra naquilo que disse o Bruno, para jogar mais para a galera. Diante da repercussão que foi feita aí nos últimos tempos sobre essa história do hotel do Memphis Depay. É porque ele está lá há um ano já, né? Agora que é... Agora? Ele está lá há um ano, pô. Imagina agora. Não consigo também imaginar outro lugar. Falaram aqui Alphaville, né? Na matéria tem aqui possibilidade de morar em Alphaville, mas ele já recusou, não quer morar em Alphaville. Legal da comunidade ou arruma uma comunidade para ele morar? Você arruma, Vando? Ele não faz muito de clipe em comunidade. Você arrumou, né, uma moradia pro Dida de 5 mil reais, né, que é português. Dida, campeão do mundo. Você arrumou pro Dida lá, 5 mil reais moradia, chama o Vamp. Deixa comigo que eu arrumo no Tatuapé rapidinho. Chama o Vamp que o Vamp arruma ali. O Tatuapé fica perto ali do centro de treinamento. A maioria dos jogadores já moram lá, do né? estádio. Não, eles tudo moram em Alphaville, a maioria. Não estão morando no Tatuapé? Agora vai tudo pra bem longe. Chama o Vamp, que o Vamp arruma algo bom lá pro Memphis Depay. No Tatuapé, na Zona Leste. E o Rodrigo Garro foi um dos jogadores, já que a gente entrevistou ele aqui para a Jovem Pan, ele foi um dos jogadores que se posicionou a respeito do momento turbulento do Corinthians fora de campo, um momento político. Vamos ouvir o Garro aqui no Bate Pronto pela Pan. Qualquer fala que vem dentro do clube produz muito impacto fora, então a gente tem que por aí saber que transmitir, né? Mas nesse momento falei isso porque atrapalhava, também falei em seu momento com o presidente. Hoje acho que a situação é difícil de saber, de entender, mas a gente está tranquilo aqui no CT, a gente não está sabendo de problema nenhum, ou eu pessoalmente não estou percebendo isso. Acho que a gente está conseguindo fazer seu trabalho, o mesmo Fabinho. Passa muita tranquilidade para a gente, então acho importante isso, que nosso ambiente de trabalho seja assim, e é isso. Quando por aí o momento do clube fora está tranquilo, acho que dentro impacta, e por isso também a gente está trabalhando com confiança, a gente está conseguindo resultados. O Corinthians merece isso, o torcedor merece isso, o torcedor merece tranquilidade, merece paz, muitos anos de sofrimento para eles. Então, fico feliz de poder, agora nesta sequência, dar um pouco de paz para o torcedor.
Tá aí essa aspa do Rodrigo Garro, Mauro, Bruno. O torcedor do Corinthians merece paz e tranquilidade. Declaração de Rodrigo Garro ao microfone da Jovem Pan, na entrevista exclusiva que ele concedeu ao Vitor Boni nas últimas horas. Torcedor do Corinthians merece paz e tranquilidade. A declaração do Garro. É difícil porque o clube vive um momento de uma turbulência enorme, política, financeira, e uma coisa acaba ligada à outra. Os jogadores tentam fazer o que podem. Para eles, assim, o mais importante é que estejam pagando em dia. Não sei como está essa situação nesse momento. Que na estrutura de trabalho, me parece que nessa questão o Corinthians parece que está bem, sim, ele tem um bom centro de treinamento, mas na parte dos jogadores é que as coisas, que o salário deles esteja em dia e a diretoria tentar evitar a turbulência fora, porque quando tem alguma torcida começa a se manifestar contra, como quando tem alguma coisa desse tipo, acaba respingando neles, eles acabam sendo pressionados, acaba tendo alguma manifestação no estádio, enfim, mas a situação do Corinthians de hoje no Brasileiro ser um time no máximo ali do meio da tabela, ano passado ficou lá embaixo um bom tempo, depois reagiu, ela é totalmente ligada à situação fora de campo. Os jogadores acabam sendo indiretamente afetados, porque é o que pode fazer. O Corinthians, se tem um cara como Garro, se tem um cara como Memphis, ele perde quando ele tem que repor, ele não tem reposição à altura, ele perde jogador com muita facilidade, uma coisa que aconteceu em 2023, para não ficar fixo numa gestão. Era Duílio ainda o presidente. O Corinthians, no meio de uma semifinal de Copa do Brasil contra o São Paulo, ele perde o Roger Guedes assim, do dia para a noite. Era o artilheiro do time no ano, jogou o primeiro jogo em Itaquera, aí teve acho que 2 semanas de um jogo para o outro, algo assim, e o Roger Guedes vai embora para o Catar, uma coisa que nem era muito comentada publicamente, e de repente aparece, tem proposta do Catar, 2 dias depois o cara estava indo embora. Isso mostra a fragilidade que o time tem financeiramente, e isso acaba atrapalhando, até para você contratar, para você ter jogador, nesse momento nem pode contratar, e os jogadores indiretamente acabam pagando por isso também.